dia, bom dia, bom dia. Deixa eu aumentar um pouco a luz aqui, está um pouco escuro, né? Vamos dar início à nossa leitura de hoje. Nós estamos seguindo com o nosso plano de leitura bíblico anual. Hoje é o dia de número 75. Vamos seguir com a leitura do livro de Números, no capítulo de número... hoje é 12, né? Capítulo de número 12. Vai começar aqui uma história, uma aventura. Na leitura de hoje vai começar, ontem e hoje vai entrando aí em algumas histórias um pouco mais polêmicas, rebeliões, mais rebeliões, e dessa vez da parte da própria irmã de Moisés. Moisés ter enviado também os espias para ver como seria a terra prometida, enfim, muito interessante a nossa leitura de hoje. Então, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos fazer a nossa oração. Antes, não esqueça de dar aí o seu like, curte, dê o like, clica no joinha para a nossa leitura de hoje. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no nosso canal. Deixe o seu bom dia, a cidade que você nos acompanha. E assim nós vamos conhecendo uns aos outros, né? As pessoas que entram ao vivo ou acompanham a gravação vão vendo aí de onde tem pessoas nos acompanhando e seguimos assim com a nossa família, com o nosso Clube de Leitura 2022 na Bíblia. Vamos fazer oração? Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos diante da Tua presença, me entregamos louvor, honra e glória ao Teu nome. É no Teu nome que estamos reunidos. E pedimos que o Senhor venha falar conosco através dessa leitura de conhecimento. Queremos aprender mais a forma que o Senhor conduziu o povo à terra prometida e entender os princípios, para que possamos assim viver com base nos princípios da Tua palavra. É o que eu te peço e oramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Vou colocar aqui a Bíblia na tela, para que vocês possam também acompanhar. Números, capítulo 12. Vamos seguir. A rebelião de Miriam e Arão. Você sabe que Arão é irmão de Moisés, né? E Miriam, irmã. Era uma sacerdotisa. Moisés é sumo sacerdote. Arão também como um sacerdote. Filhos de Arão também como sacerdote. E Miriam também era uma sacerdotisa. Até aqui a gente nem ouvia muito falar sobre ela, mas tem uma cena aqui que chamou a atenção. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Que é isso, hein? Sabe o que significa? Mulher cuxita. Quando você vê este havia tomado, normalmente esse termo é tomado como mulher, tá? Tomado como mulher. A gente vai ver muito esse termo na Bíblia. Muito. O rei fulano tomou tal pessoa, tal mulher. É tomado como esposa, como mulher. Tomado para ser mulher dele. Então, nós sabemos que Moisés, ele já tinha a sua mulher Zípora, seu sogro Jetro, já apareceu aqui na história, e nesse exato momento Moisés vai e toma mais uma. Até então não tinha problema naquela época o homem ter duas mulheres. Mas essa mulher era cuxita. Sabe o que significa? E porque a mulher era cuxita, Miriam e Arão se rebelaram, não gostaram daquilo. O que é mulher cuxita? Para que eu não caia em erro de termos, de pronúncias que foram adotadas aí nos últimos tempos e que não dê conotação de preconceito, então eu vou ler direto da fonte aqui, tá? Do dicionário e do Wikipédia. O que significa cuxita? Veja bem. O que é cuxita? Povo de pele escura, originário da terra de Cuxi. Essa terra de Cuxi, ela é citada no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Noé
ele tem os seus filhos, e você sabe que Noé abençoou Canaã e amaldiçoou Cã, porque Cã expôs a sua nudez. Isso é um estudo um pouco mais profundo. Eu peço a sua licença para comentar um pouco mais, embora o foco é só a leitura panorâmica, né, com o comentário atual, mas como o assunto puxa, eu preciso trazer um pouco de outras referências para você entender. Então, Noé abençoa Canaã, seu filho, e amaldiçoa Cã, porque Cã expôs a sua nudez. Em algumas traduções vão até falar Cão, o nome de Cã. E Cã, então, constitui um povo, os descendentes de Cã. Só que eles vivem em outra região, na Etiópia. E ali os descendentes de Cã, que viviam na Etiópia, era um povo de pele escura. Tá? Na Bíblia fala Cuxi, que em hebraico traduzido significa Etiópia. Então, esse era um povo de pele escura. E o que aconteceu aqui? Puro preconceito. E olha como Deus tratou o preconceito naquela época, e não só o preconceito, mas também a insubmissão a uma pessoa que tinha sido escolhida, né, para dirigir o povo. Então Moisés toma uma mulher cuxita, uma mulher de pele escura, porém ela também era da Etiópia, era descendente de Cã, uma nação teoricamente amaldiçoada pelo próprio pai, né, Noé. E por conta daquele preconceito, aquele tradicionalismo, aquela regrinha de lei, sabe? Eles se rebelaram contra Moisés e disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Quer dizer que Deus só fala com Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Nós também. A gente também falou com o povo acerca das coisas de Deus. Será que Deus só falou com Moisés? Não, Deus também falou conosco. E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E nem parece, né? Mas é que Moisés era manso no trato de entender a humanidade das pessoas, quando o povo se rebelava, tinha aquela calma, aquela paciência. Ele só ficou muito bravo quando o povo fez o bezerro de ouro, né? Aí Noé ficou doido, até quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Então Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês 3, dirijam-se à tenda do encontro. Chamou os 3 por particular. E os 3 foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Deu tempo para Arão se arrepender, né? Quando ele viu a irmã daquele jeito, se arrependeu. Não, nós agimos de forma tola, nós pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida.
Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Aquilo que acontecia com os leprosos, né? Pegou lepra, tinha que ir para fora do arraial. Então, ainda que Moisés tivesse intercedido por Miriam, Deus falou: não, ela, pelo menos 7 dias como leprosa, ela vai viver fora do arraial. Gente, olha como Deus tratou, né? A questão aí de preconceito. Preconceito racial, de etnia. A lei realmente... Tem pessoas que parece que precisam dessa lei, né? Porque não vive por princípios. Versículo 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Zerote e acampou no deserto de Parã. Números capítulo 13. Os espias. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. São esses os nomes. Da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe. Filho de Jefoné. Versículo 7. Da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafo. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de versículo 11. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vófice. Da tribo de Gade, uns nomes diferentes, né? Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés lhe deu o nome de Josué, né? Muito conhecido também na história Josué. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã. Ele disse: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra que este povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram dias das primícias das uvas. Assim, foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate, e subiram pelo Neguebe, e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira, como um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. Veja o tamanho do cacho de uva, né? Um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Deixa eu fazer uma correção aqui, gente. Está um pouco escura aqui a tela, né?
um cacho de uva foi carregado por 2 homens. Olha só que coisa. O relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo de diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, homens grandes, descendentes de gigante. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos olhos deles. Então veja, gente, olha que coisa. Deixa eu dar uma pausinha aqui para fortalecer a nossa fé. Moisés pega aqueles homens e fala: vai espiar a terra, veja se é realmente uma terra boa, como Deus prometeu. Dá uma olhadinha, vê se tem água, vê se a cidade é fortificada. Veja lá atrás o relatório. Aí trouxeram o relatório, trouxeram um cacho de uva enorme, frutos. A terra realmente é boa, mas é uma terra que mora gigante, é uma terra que tem muro, a gente não vai conseguir. Calebe falou assim: vamos, a gente consegue, nós somos capazes. Nós somos perfeitamente capazes de tomar posse daquela terra. Mas aqueles negativos disseram o seguinte: não, a terra é de gigante. Sabe como eu me via diante deles? Como um gafanhoto. Olha o que eles disseram aqui, ó. Olha só, grife aí essa parte, ó. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos, ou seja, eles se enxergavam como um gafanhoto diante dos gigantes. E éramos também, e assim também éramos aos olhos deles. Quer dizer, eles estão nos enxergando como nada, a gente não pode. E não é assim muitas vezes que nos deparamos com pensamentos negativos? Que diante de um problema nos achamos incapazes, nos achamos pequenos e esquecemos do tamanho do nosso Deus? Isso aqui que Calebe falou é muito interessante. Olha só, versículo 30. Deixa aí grifado o versículo 30. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Então aqui a gente vê 2 óticas. A gente vê um grupo de pessoas que se vê como gafanhoto, incapazes, e a gente vê aqui Calebe dizendo o seguinte: não, nós somos perfeitamente capazes. Aí eu te pergunto, como você se vê, meu irmão? Como você se vê, minha irmã? Você se vê capaz? Você crê que esse Deus te capacita para tomar posse? Ou você ainda se vê como um gafanhoto diante dos problemas? Quem se vê como capaz? Vamos fazer uma declaração pública aqui. Eu gosto quando chega essas partes aqui, que a gente confessa a nossa fé. Eu vou escrever até com letra maiúscula. Eu sou capaz. Eu sou capaz. É isso aí. Faço uma declaração. Sou capaz. Em Cristo somos mais que vencedores. Você tem que se enxergar dessa forma. Não pelos nossos méritos, é claro, é em Cristo, é pela misericórdia, pela bondade do nosso Deus. Mas você não pode chegar diante do problema e ficar se olhando como incapaz, como pequenininho. Porque grande e maior é o que está com você.
Faça aí uma declaração pública. Eu sou capaz. Quem está acompanhando a gravação em outro horário, faça também essa declaração. Eu sou capaz. Números, capítulo 14. A rebelião do povo. Então, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. Então, aquelas palavras negativas contaminaram todo o povo e o povo chorou. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Meu Deus, olha só. Olha só a rebeldia do povo. Vamos escolher um chefe. Moisés não está com nada não. Vamos escolher um chefe para levar a gente de volta para o Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar uma terra que mana leite e mel. Olha aqui o segredo, ó, deixe grifado: se o Senhor se agradar de nós. Olha só, se o Senhor se agradar de nós. Versículo 9. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. Olha só, não sejam rebeldes, a gente pode devorar eles como um pão. Eles não têm proteção não, a proteção que eles tinham se foi. Deus é conosco, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha só, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Vou feri-los com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que esse. Mais uma vez Deus falou: quer saber? Eu vou deserdar esse povo. Eu vou fazer de você uma nova nação, Moisés. Mas Moisés respondeu ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste esse povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo de uma vez só, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer esse povo entrar na terra que ele prometeu com o juramento, matou-os no deserto. Olha só, olha Moisés falando: ó Deus, o Senhor tirou o povo lá do Egito, todo mundo ouviu dizer. Aí o povo não entra na terra, as pessoas vão falar assim, ó, tá vendo? Esse Deus aí não conseguiu fazer eles entrarem na terra, então matou eles no deserto. Agora, versículo 17, agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoarei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale, portanto, habitam no vale, versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, portanto, amanhã mude de rumo e caminhe para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão: até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, estes eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos, e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí morrerão. Coisa terrível é cair nas mãos do Senhor, né? O Senhor tem um grave problema. Existe um grave problema com pessoas que têm murmuração, incredulidade, sabe? Eu tenho falado isso para vocês. Não duvide do Senhor. Não duvide da forte mão do Senhor. O povo duvidou, Deus falou, olha, vocês vão ficar aí no caminho. Os filhos de vocês que vão entrar. Foi 40 dias para espiar a terra. Em 40 dias eles podiam chegar na terra. Mas porque eles duvidaram, cada dia se tornou 1 ano. 40 anos rodando em círculo. E foram morrendo pelo deserto. Todos os incrédulos, todos os rebeldes, todos os murmuradores. Versículo 36. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, estes mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram os 2 homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Por que eles sobreviveram? Porque neles houve um espírito diferente. Lembra que a gente leu aqui que em Josué houve um espírito diferente? Que espírito diferente? Um espírito de vencedor, um espírito de alguém que não se conformou com aquelas palavras negativas. Um espírito diferente do espírito dos outros, que se entregaram, que murmuraram, que blasfemaram, que queriam voltar para a escravidão. Que em você tem esse espírito diferente, esse espírito de alguém que crê na graça, na misericórdia de Deus, na bondade do Senhor, que crê que a mão do Senhor estará com você, que esse espírito diferente venha te impulsionar a não desistir, a não desanimar. Não desanime do nosso plano de leitura bíblica anual. Muitos vão ficar como o povo do deserto, no meio do caminho, mas vá até o fim. Quem vai até o fim? Vamos colocar aqui. Faz tempo que a gente não coloca, né? Coloca aí nos comentários. Eu vou até o fim. Coloca aí, gente. Eu vou até o fim. Coloca aí. Quem vai até o fim? Eu vou até o fim.
Coloque isso aí. Que você tenha esse espírito diferente. Ah, mas fulano desanimou. Que você tenha um espírito diferente. Espírito de ânimo, de força, de coragem, de determinação. Versículo 39. O povo é derrotado em Ormã. Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel e o povo ficou muito triste. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu. Nos prometeu. Porque pecamos. Aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Quer dizer, o povo achou que poderia fazer aquilo. Não, vamos subir lá. Olha só, gente, vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Moisés falou essas palavras, versículo 39, a todos os filhos de Israel. O povo ficou muito triste. O que eles fizeram? Levantaram cedo de manhã e subiram ao alto do monte. Vamos lá para o monte. Aí chegaram lá, aqui estamos. E subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu. Foram lá no monte falar, ó, a gente vai para o lugar que o Senhor prometeu sim. Porque pecamos, né? Mas aqui estamos porque pecamos. Aqui estamos nesse monte porque pecamos. E subiremos, a gente vai entrar, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. A gente pecou, mas está aqui no monte. Porém Moisés respondeu: Por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vai prosperar isso. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Então, o povo queria ir de qualquer jeito. Fala, não, a gente vai lá. Moisés falou, vocês vão morrer, os inimigos estão aí na frente, Deus não vai com vocês não. Versículo 44. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram, os atacaram, derrotando-os até Ormã. Então, uma quantidade já perdeu por ali, já acabou ficando por ali, derrotados diante dos inimigos, porque acharam que poderiam ir de qualquer jeito, né? Vamos subir no monte, vamos fazer uma oração, reconhecer nosso pecado e vamos seguir. Moisés falou, não vai, Deus não vai estar com vocês. Eles foram e se deram mal. Você vê que coisa? Gente, bom, vamos dar uma pausinha. Nós lemos hoje, então, do capítulo 12 ao 14. Amanhã a gente continua. Espero que vocês continuem assim, determinados. Não fique pelo meio do caminho. Tenha um espírito diferente. E vamos juntos até o fim. Tá certo? Estou preparando aquela aula sobre o óleo ungido. Eu estou em uma semana um pouco turbulenta no que diz respeito ao meu trabalho, ao meu ministério. Eu estou em uma semana de mudanças, para você ter uma ideia. Então, por isso eu não estou conseguindo parar para organizar a aula e dar mais detalhes. Enquanto isso, a gente está enchendo a sala. Estamos com quase 100 pessoas. Quando chegar a 100 pessoas, eu fecho a sala. E aí eu já anuncio o dia dessa aula gratuita da nossa escola, tá bom? Nós vamos falar tudo sobre o óleo ungido. Se você ainda não me mandou mensagem para fazer parte dessa aula, me mande uma mensagem para que a gente feche essa turma, tá bom? Um abraço de fé e força, Deus abençoe a sua vida e até amanhã.